Olá, olá, sejam todas muito bem-vindas a mais uma live da nossa maratona para a gente se tornar especialistas do nosso próprio corpo. Sejam todas bem-vindas. Eu sou Andresa Norberto, nutricionista e terapeuta nutricional, criadora do método RIR de emagrecimento sem sofrimento, sem culpa e sem dietas. E hoje nós vamos falar sobre os açúcares que você come e não sabe que está comendo. Os açúcares que são invisíveis, que são modificados. Então já tô aqui, ó, pra gente conversar sobre esses alimentos, ó, goiabadazinha. Aqui tem um coco, aqui tem um Toddy, ó o pacotão que eu trouxe pra vocês hoje, ó, pra gente conversar. A gente vai falar desses açúcares que a gente tá comendo e nem sabe que tá comendo. E às vezes fica ali na briga, né, com o docinho, com a goiabada, com doce de leite, com mais o que? Um sorvetinho, um alimento doce que você escolhe comer e aí descabela. E às vezes o que preocupa, né, o que a gente tem que dar atenção, o que a gente tem que ter conhecimento é justamente aonde tá tendo açúcar que você nem sabe que tá tendo. Eu falo que conhecimento ele é poder, ele liberta. Quando a gente usa a nosso favor, né, quando a gente usa para ficar em paz, a gente usa, filtra e percebe, isso faz sentido. E a partir desse momento começar a aplicar na vida pequenos passos, aonde é que eu posso introduzir isso que eu aprendi na minha vida. Eu percebi que eu estava me comportando daquela forma por causa disso. Eu estava comendo exagerado porque eu sempre falei que o açúcar era um vilão, era proibido, sempre tentei cortar e agora eu vejo que não, que eu posso viver em paz com ele, né? Que eu posso impulsionar, né, a minha vida, a minha relação com a comida de uma forma assim grandiosa quando eu vejo os alimentos com neutralidade. Fala sobre o pãozinho de sal, amiga. Claro, Mari, vamos falar do pãozinho de sal, viu? Vamos lá, ó. Então, olha só. Açúcar engorda ou não engorda? Sim ou não? Então, é muito importante a gente entender isso, que açúcar não engorda. Não o açúcar em si, mas assim, a quantidade que a gente come, o porquê que a gente come, como a gente come. Então, tudo isso influencia nessa questão do ganho de peso. Então, olha só. Não é apenas sobre calorias que a gente fala aqui, né? A gente fala do açúcar como que 1 grama de açúcar tem 4 calorias. Como qualquer outro carboidrato também tem 4 calorias e tá tudo certo, tá tudo bem. E aí, a questão é, né, o que você precisa saber? É a qualidade desse 1 grama de açúcar, né, que conta para essa história do ganho de peso. Então, o problema maior está no açúcar invisível, no açúcar modificado, que é acrescentado na sua comida, né? E às vezes está comendo e não está nem sabendo. E aí é a hora que eu falei. Às vezes você quer ali comer um pudim, né? Comer uma torta, um alimento doce mesmo. E às vezes fica assim, nossa, eu preciso cortar isso aqui. E tem aí calorias entrando na sua alimentação sem você perceber. Sem você ter escolhido comer aquele açúcar. Então, se é para comer açúcar, vamos comer um doce, um chocolate, um brigadeiro, um pudim, uma torta. E aí, a gente tem esse conhecimento de que, tem açúcar ali que eu não sabia que tem, e eu posso fazer uma substituição que para mim não vai fazer diferença em relação ao sabor, em relação àquela receita. Ótimo, é isso que é o ponto. É isso que é usar a nutrição a nosso favor. E assim, é importante que você tenha conhecimento, né, para você comprar, conhecimento de ingredientes na hora que você vai comprar um alimento. E por quê? Porque na nossa legislação tem aqui falando, né, de ingredientes, qual é a maior quantidade, qual a menor. E aqui com o açúcar não é diferente, ele tá na nossa tabela, né, e a gente olhar e usar esse conhecimento vai ser bem bacana. E eu quero falar para vocês sobre o IDEC. O que é o IDEC? É o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E ele produziu um relatório muito interessante que ele se chama Açúcar que você não vê.
Então, se vocês digitarem lá no Google, açúcar que você não vê, que é um relatório do IDEC, Instituto Brasileiro, deixa eu confirmar aqui para vocês, para não falar errado, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Vocês vão encontrar esse relatório lá e vão confirmar isso que eu tô falando para vocês. Esse relatório, ele mostra que o nosso consumo de açúcar de mesa, ele não tá tão alto, sabe? Apesar de que o brasileiro é um dos 4 maiores do mundo a consumir açúcar, né? A gente consome muito açúcar. O recomendado aqui então assim, o Brasil é o 4º maior consumidor de açúcar do mundo. Falei a palavra certa aqui. Então, a Organização Mundial de Saúde orienta que a gente coma 10% do consumo de calorias do dia todo de açúcar, né? Só que, para ter uma ideia, nós brasileiros, a gente consome 16,3%. O que isso significa? 60% a mais do que o recomendado. Tem gente me ligando aqui. Então, assim, é uma quantidade bem maior. E aí foi aonde o IDEC fez esse relatório, né? E esse relatório mostrou que o nosso consumo de açúcar de mesa, ele tá baixo. Mas o consumo de açúcar que tá adicionado nos alimentos é que tá alto, que tá grande. E aí, vamos lá dar uma olhada aqui, ó. Vocês têm noção. 4 colheres de sopa de um molho de tomate industrializado, comprado pronto, ele tem 1 colher de açúcar, que dá na faixa de 4,6 gramas de açúcar. E 8 tabletes de chocolate amargo, 80% de cacau, tem os mesmos 4,6 gramas. Então perceba, se você escolhe comer 4 tabletes de chocolate, 4 não, 5 tabletes de chocolate, 80% de cacau, você tá ali intencionalmente comendo um docinho, né? E aí quando você vai lá pegar um extrato, fazer uma macarronada, colocar numa carne, fazer uma batata ao molho, se compra um enlatado, 1 colher que você tá adicionando ali, você tá consumindo ali, colocando 4,6 gramas de açúcar. Olha só, gente. É um açúcar que tá invisível, que a gente não sabe que existe, que tá ali. E aí, a gente tem que perceber, né, que a gente tá comendo esse açúcar sem a gente saber, né, e não tem problema a gente comer. Mas a gente tem que ter esse conhecimento, né, gente? Perceber isso e usar isso a nosso favor. Eu quero mesmo comer, levar esse extrato aqui que tem essa quantidade? Ou será que eu vou comprar um tomate, bater no liquidificador e fazer um molho para minha casa? Ou, se você comprar mesmo, você vai querer usar uma quantidade menor, começar a fazer os alimentos ali de outras formas, de outras preparações, que fique mais saudável possível? Porque você quer mudar? Não é legal a gente saber disso e usar a nosso favor? É isso aí, gente. Então, depois disso, a gente vai percebendo que vai ficando mais claro, né? Que a gente sabe que tem que comer o açúcar com moderação. E essa moderação é o quê? É a gente escolher comer esse açúcar. Como eu disse, eu quero comer o açúcar. Eu quero hoje, eu tô com vontade. E aí é aquela questão, a gente não ganha peso comendo açúcar, mas sim, por que você está comendo? Você tá comendo porque tá com fome física? Lembra de ontem, eu falando com vocês? É fome emocional ou é uma vontade? E aí, como você tá se sentindo? Se é fome física, você vai comer o açúcar ali, simples, de mesa, para você se saciar? Ou será que você pode fazer uma alimentação com outras combinações, que tenha fibras, que tenha vitaminas, minerais, que tenha proteínas, gorduras boas, que vai juntar tudo e vai te dar uma ótima refeição, saborosa, te saciar, e logo depois você, não, agora eu vou comer meu pudim, não, agora eu vou ver se eu tô com vontade de comer ainda chocolate. Se não, você não vai deixar de comer, você vai deixar de comer e vai comer na hora que você realmente tiver com vontade genuína, que é aquela vontade de, tô com vontade de comer uma goiabada, vou tirar uma lasquinha e vou comer com atenção plena. Gente, eu tô salivando e eu não tô com fome, é só de falar no docinho, né? Olha só como é que é o cérebro da gente. Eu quero mostrar pra vocês agora, tá alguém aí mandando coraçãozinho, achou legal, né? Eu quero mostrar pra vocês agora o que o IDEC trouxe desse relatório, né, que eu tô citando pra vocês. E ele trouxe algumas dicas bacanas.
como não exagerar. Então, assim, o primeiro passo, quando a gente fala não exagerar, é como a gente não cair nessa cilada de comer o açúcar sem saber que tá comendo. Então, assim, o primeiro passo é ficar atento aos rótulos. Então, aqui eu trouxe alguns, tá? Como falei, o coco, o Toddy, deixa eu tirar aqui pra vocês verem melhor, e a goiabada, tá tudo aqui, ó. E aí, como que a gente consegue encontrar esse açúcar investido, né, escondido, né, nos nossos ingredientes, nos nossos produtos ultraprocessados, industrializados, que foram criados para nos dar comodidade, para nos dar facilidade, para distribuir a longa, né, demanda, distribuir para muitas pessoas aquele alimento. Por exemplo, se eu quisesse um doce de goiaba, se eu estiver num lugar que eu não consigo a goiaba, não tenho, vamos pro açúcar mesmo, a indústria veio para ajudar. Eu vou lá e compro a minha goiabadazinha, como, saboreio, não preciso ir lá pro fogão, não preciso ver aonde que eu vou conseguir goiaba, beleza. Só que a indústria, ela percebeu que ela poderia lucrar muito usando ingredientes para deixar o sabor melhor de outros alimentos, a cor, deixar mais atrativo. E aí começou a criar, a inventar todo quanto é tipo de alimento. Então, produtos alimentícios que pega essa massa aqui, coloca com esse açúcar investido aqui, coloca com essa gordura aqui, a gordura hidrogenada, e formou ali aquela bolacha. E aí já é assim, pra deixar a gente amando, porque eles colocam ali coisas que o cérebro gosta, que é gordura, né, ingredientes, gordura e açúcar. E esse açúcar é aquele inventado mesmo, sabe? É um açúcar que eles extraem o xarope do açúcar, o néctar, e coloca aquele, né, realçador, e que fica perfeito ao nosso paladar. Só que a gente começou a perder, então, o porquê do comer. E aí começou a comer isso em exagero, em excesso, sem ter essa noção de que tinha o porquê por trás, de ter todo aquele sabor. Saturar a nossa língua para que a gente fique, entre aspas, viciadas, e que a gente busque cada vez mais esses alimentos. E aí, nossa, se eu ficar uma semana sem comer o bolacha Prestígio, um pacote inteiro, eu fico louca, né? Por quê? Porque fica na memória. Então, conhecer isso, né? E a gente saber converter. E não é restringindo, não é evitando, mas sim a gente colocando com sentido na nossa vida. Então, olha só. Eu quero falar para vocês alguns nomes. Se você conseguir encontrar numa lista de ingredientes glucose de milho, lactose, xarope de milho, glicose, néctar, frutose, açúcar cristal, glucose, sacarose, açúcar invertido, açúcar de confeiteiro, açúcar mascavo, açúcar bruto, mel, açúcar branco, melado, melaço, caldo de cana, destrose, maltose, maltodestrina, todos eles são açúcar, né? Você olhando na lista de ingredientes, você já vai saber, né, se aquele alimento ali, ele tem açúcar. E não é só, ele não vem com o nome açúcar refinado. Vocês viram tanto de nome que tem aí? Quantos nomes? E então é importante a gente saber dessa lista de ingredientes, né? E o primeiro nome que vem na lista de ingrediente é o que tem mais naquele alimento. Então percebam assim, se eu pego um alimento, esse aqui é uma goiabada. O primeiro nome que vem aqui é o que tem mais quantidade. E o último nome é o que tem menos quantidade. Aqui, ó, eu posso olhar para vocês e tem aqui, ó, ingredientes, goiabada. Quer dizer que o que mais tem nesse produto aqui é goiaba, né? Goiabada, nem goiabada, né? É goiaba. Depois vem o açúcar, depois edulcorante, tem espessante pectina, que é o último. Então, é o que tem menos quantidade. Então, tá vendo? Beleza, você sabe que aqui o que tem mais é goiaba. É um doce, você escolhe comer um doce. Tudo bem. Esse outro aqui é um coco. Encontrei aqui na casa da minha mãe. Então, ingrediente. Primeiro ingrediente, coco ralado. Então, o que tem mais aqui nesse pacotinho? Coco ralado. E o último aqui é
Um conservante INS 223. Então, beleza. E esse Toddy aqui? Aí você fala assim, eu quero um Toddy, porque é chocolate, né, cacau, e aí eu quero deixar o leitinho escuro, eu quero fazer um bolo de chocolate. E aí, você olha aqui, ó, qual que é o primeiro ingrediente? Açúcar. Então, aqui, o que mais tem nesse pacote de Toddy aqui é açúcar. Aí, você quer fazer um bolo de chocolate e compra o Toddy. E aí, o que é a sacada? Você quer um bolo de chocolate? Por que não comprar o cacau 100%? Cacau. E misturar com açúcar. Porque aí você vai conseguir ter um bolo mais suave e um bolo escuro, com aquele cheiro de chocolate mesmo, porque é o cacau que deixa com aquele cheiro de chocolate. E não tá ali comendo só açúcar. Não é uma sacada boa? Né? A gente ter o cacau 100% em casa, é muito ruim. Mistura com açúcar. É uma dica bem bacana para quem gosta de comprar Toddy para fazer bolo de chocolate, né? Tá pagando às vezes isso aqui, sei lá, 10, 15 reais um pacotão, sendo que você compra ali o cacau puro, você pode usar, é um alimento natural, né? Você pode usar ele em outras preparações para deixar cor, para deixar cheiro. E açúcar, você tem açúcar na sua casa, bota lá o açúcar, que se você quer um alimento adoçado, você adoça da sua preferência. Um outro exemplo, se você estiver comprando um iogurte, aí você pensa assim, nossa, né, eu quero consumir o iogurte porque é fonte de proteína, é um alimento que vai me fazer bem, eu gosto, é saboroso, tá. Aí se você olha lá que o primeiro ingrediente tá xarope de glicose, tá açúcar, o que mais tem naquele iogurte é o açúcar, né, o xarope de milho, xarope de glicose. É interessante? Então, assim, é bom a gente entender, a gente ficar atento a isso pra gente fazer boas escolhas. E saber, né, quais são os alimentos, qual a quantidade de açúcar tem nos alimentos é interessante pra quê? Pra gente, quando escolher comer, saborear. Não tô trazendo isso aqui pra vocês pra fazer terrorismo, até porque é o que eu falo, gente. Quando a gente se torna especialista do nosso corpo e a gente começa a usar a nutrição a nosso favor, a gente começa a fazer escolhas, falar assim, eu quero comer o doce e eu vou comer com atenção plena, eu escolho isso, eu saboreio isso, eu como em paz. E com isso, a tendência é você comer quantidades menores, né? Você tá mais ligada com você mesma, sem aquela mentalidade, nossa, eu não posso comer, esse alimento é proibido, eu tenho que emagrecer. É outra chave, sabe? É outra forma de ver o emagrecimento, é outra forma de se relacionar com a comida e relacionar com todos os alimentos, porque eles não vão deixar de existir, você não vai deixar de gostar de certos alimentos. E o que você pode fazer é começar a diminuir a quantidade no sentido que eu escolho aqui comer essa quantidade para saborear sem culpa e sem medo. Isso vai ficar registrado, assim, que você fez aquilo com amor, com carinho, sabe? Aquela escolha, aquele comer diferente. E tá tudo em paz, você vai, né, percebendo essa diferença ao longo do tempo. Eu quero conversar um pouquinho com vocês. O que vocês estão achando? Como é que tá sendo para vocês aí? Esse olhar, já tá vendo uma diferença? Vocês já estão conseguindo perceber um olhar mais neutro para os alimentos, um olhar sem terrorismo? Me conta aqui. E se alguém tiver alguma pergunta... A Mari falou do pãozinho de sal, né? Qual que é a pergunta do pãozinho de sal, Mari? Manda aí pra mim que eu vou te responder no final da live, viu? Que a nossa live hoje não vai demorar, já tá quase no final. Falando desse açúcar invertido, existe açúcar que a gente come nos alimentos ultraprocessados, industrializados, que às vezes a gente não sabe que tá comendo. Então sempre não é virar a neurótica dos rótulos, não é isso. Mas você ter essa consciência, essa responsabilidade de escolher. Quando você escolhe, você primeiro tem o conhecimento, aí você vai ter uma escolha, aí é uma escolha em paz, é uma escolha sem culpa. Você decide o que você vai levar para dentro da sua casa. Você quer o cacau 100% para misturar com açúcar refinado para fazer um bolo? Ok. Você quer comprar um Toddy, que o primeiro ingrediente dele é açúcar? Ok. Tá aqui, ó, na casa da minha mãe, não tem problema nenhum. Aqui usa para tomar num leite, usa para fazer um brigadeiro e tá tudo bem.
né? Bom, deixa eu ver outra coisa que eu quero falar com vocês. Eu falei aqui, tô falando dos passos que o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, fala pra gente sobre esse comer, né? Esse açúcar. O que é interessante a gente conhecer que tá ali escondido. Então, o primeiro passo que ele trouxe, fazendo um resumão, é a gente ficar atento aos rótulos, né? Entender que o primeiro ingrediente que tá no rótulo é o que tem mais naquele produto. Então, para quem entrou agora, eu falei da goiabada, um exemplo. É um alimento doce. Aí, quando eu olho qual que é a lista de ingredientes dele, o que tem em primeiro lugar é a goiaba. Quer dizer que o que mais tem nesse pacote aqui é goiaba. Goiaba, depois açúcar, e o que tiver por último é o que tem menos alimento. Um outro exemplo, eu compro um extrato. Coloco ali uma colher de extrato no meu macarrão. 2, 4, 6 colheres de extrato no meu macarrão. O que eu falei pra vocês? Que em uma colher de extrato desses comprados, industrializados, tem uma colher de sopa de açúcar. Ou seja, 4,6 gramas de açúcar. E 5 tabletes de chocolate 80%, né, cacau, tem os mesmos 4,6 gramas. Então, a gente ter essa percepção de que, às vezes, eu tô ali brigando com o açúcar, com o meu docinho, e às vezes eu tô comendo açúcar onde eu nem sei que tem. Então, a questão, né, não é o açúcar, porque o açúcar, ele tem 1 grama de calorias. Qualquer outro carboidrato vai ter também, em 1 grama de carboidrato, vai ter 4 calorias, certo? E vai passar um carro de som aqui na porta, gente. Esperar um pouquinho para passar e a gente continua, tá? Então, olha só, não existe alimento proibido, gente. Mas é interessante você saber, né, o porquê que aquele alimento te desperta tanta vontade. Se é porque você tentou restringir a vida inteira, né, se é porque você tá ficando com fome, tá buscando esse alimento para saciar e acaba comendo muito, ou se é TPM, ou se é um comer emocional. Então, quando a gente passa a nos conhecer, a gente começa a perceber, já começa a ter essa sensibilidade de é aqui que tá o X da questão. O que eu posso fazer aqui? Começar a me questionar mais. Eu posso comer o que eu quiser, tudo permitido. Tira isso da cabeça que tem comida proibida, não tem. A gente pode comer tudo que a gente quiser. Mas aí a gente tem que entender como eu tô comendo. Por que eu tô comendo esse alimento? Aquele alimento que é X questão na sua vida. Por que eu tô comendo ele aqui agora? E aí, quando você sabe por quê, você vai decidir comer ou não comer. Se decidir comer, ok, coma devagar, em paz, saboreia. E ó, beleza! Se você decidir não comer, ok, você vai comer em outro momento, nunca vai faltar, não vai faltar, sempre vai ter presente na nossa vida. Você pode comer quando você quiser. Essa é a premissa. A gente pode comer quando a gente quiser. E não é porque a gente pode comer quando a gente quiser que a gente tem que comer toda hora, todo dia, em grande quantidade. O segundo passo é a gente, então, entender desse açúcar, né? A quantidade que tem de açúcar. E não é pra gente ficar neurótica, não. É pra gente escolher comer e comer com atenção plena. E aqui até eu trouxe uns exemplos de alimentos bem doces, né? Ó, uma fatia de bolo de chocolate tem 8 colheres de chá de açúcar. 2/3 de uma xícara de cereal matinal de milho tem 2,5 colheres de chá de açúcar. O bolo de chocolate tem 8, a xícara de cereal matinal tem 2,5. Uma lata de refrigerante de Coca-Cola, né, cola, 380 ml, tem 9 colheres de chá de açúcar. Olha, tem bastante açúcar no refrigerante. E às vezes você tomou um copo assim, tá tudo bem, tomou um copo, saboreou, ok. Agora, imagina todos os dias tomar 2, 3 copos de refrigerante de coca.
Quantas pessoas não têm esse hábito, né, instaurado, um hábito negativo de tomar refrigerante todos os dias? E às vezes tá brigando com o açúcar e tá ali no refrigerante massivamente. E aí, sabendo de tudo isso, né, desses alimentos que eu tô falando aqui, bolacha recheada, 2 a 3 bolachas recheadas tem de 2,5 colheres chá de açúcar. Posso comer todos? Posso. No aniversário tem refrigerante, eu tomo. Se eu quiser, eu posso, mas eu vou tomar se eu quiser. Olha que delícia, liberdade alimentar. E essa liberdade não é permissividade. Tipo, eu posso, então eu vou. Não. É o que eu falo, é um processo. Eu escolho comer. Qual que é a frequência, qual a quantidade que eu busco esse refrigerante? Frequência, uma vez a cada um mês. Qual a quantidade? Eu bebo 1, 2, 3 copos? Por que eu tô bebendo? Ah, porque é um aniversário ou porque é um almoço em família e eu decidi tomar? Tá tudo bem. E fechando aqui, o terceiro passo é reduzir aos poucos a quantidade de açúcar. Como? Se adaptando o seu paladar a outros sabores. Às vezes você pode começar a comprar um chocolate que tem uma porcentagem de cacau maior, né? O seu paladar já vai começar a perceber uma diferença. Ontem eu trouxe para vocês aqui, né, a ideia da gente começar a incluir, para a gente reconstruir o nosso paladar, alimentos que sejam amargos e azedos. E aí, como, Andresa? Coloca, perceba na sua semana qual dia, um dia na semana você vai fazer isso intencionalmente. Isso aqui eu tô fazendo para melhorar o meu paladar. E aí, com isso, já diminuir esse açúcar, começar a ver outros alimentos que ali você vai perceber que tem açúcar também. Fruta tem a frutose e é bem doce. E para cortar açúcar da sua vida, não precisa. Só se você quiser, mas é gostoso, delicioso, todo mundo gosta, vai estar presente na nossa vida e a gente não vai deixar de ser saudável se a gente comer, se a gente escolher tê-los na nossa vida, tá bom? E aí até uma forma também de diminuir o açúcar é você começar a diminuir no café, no suco, num chá. Começar às vezes comprar, se você gosta de iogurte, começar a comprar, olhar lá assim, comprar aquele natural, né? E aí você acrescentar uma fruta, bater uma fruta com ele e colocar o açúcar refinado. Você escolher, eu quero colocar 1 colher de sopa de açúcar, quero colocar 2. É muito melhor você fazer o seu iogurte do que às vezes você comprar um ali, né, pela facilidade, praticidade, e que se você olhar no rótulo, ele tem ali muitos ingredientes, inclusive o que tem mais nele ali, que é o que você não gostaria, no caso, em relação a sabor, em relação a essa caloria escondida que você nem sabia que tinha, é você fazer essa outra opção, né? Fazer outros tipos de escolhas. E um último passo aqui, na hora de substituir, às vezes, a gente pensa de substituir o açúcar por adoçante, né? Ou um alimento que nem tem açúcar. E aí, o que eu te falo? Às vezes, você tá fazendo uma escolha que é melhor você comprar um alimento que tenha o açúcar livre do que você comprar esse alimento que é diet ou light, né? Que tem ali, não tem o açúcar ou ele tem adoçante. Porque às vezes esses tipos de alimentos, eles são direcionados para um grupo específico de pessoas que têm uma doença específica, por exemplo, diabetes, né? Ou a pessoa que tem uma dislipidemia e aí tem o light, né, que tem uma porcentagem de pelo menos 25% a menos de gordura, e é para eles. E assim, até assim mesmo, né, às vezes tem uma forma de trabalhar que não precisa entrar por esses aí, porque às vezes tem adicionado outros tipos de química ali, aditivos, que tira gordura, mas para tirar a gordura adicionou alguma outra coisa. Então é bom para uma coisa, mas é ruim para outra, a longo prazo, né, gente? E assim, fechando a live, é falar que a gente, né, precisa incluir, aprender então a incluir a comida de verdade, né? Comer comida de verdade, saciar a nossa fome, né? Conhecer o nosso estômago, as nossas vontades e saber pôr limites saudáveis para atender essas vontades.
Não é ficar igual uma criança mimada, chorona, tipo assim, eu quero e vai ser agora. Não, começar, peraí, né? Por que eu tô com tanta vontade? É a gente ser mulher adulta para se autoconhecer. Autoconhecimento, o que tá por trás? E é isso, gente. A regra de ouro aqui, que tem um guia alimentar da população brasileira que fala, né, que a gente precisa ter como base da nossa alimentação alimentos in natura e minimamente processados. In natura, a gente encontra na feira, na ala de frescos do supermercado, no fundo da horta. E os minimamente são aqueles alimentos que passam por um processo de limpeza, de selecionamento, de moagem. Por exemplo, arroz, feijão, os grãos, né, em geral, por exemplo, a farinha de milho, farinha de mandioca, a farinha de trigo, são alimentos que eles passam pela indústria. Ali eles têm uma limpeza, uma classificação, né, e até uma pequena alteração ali do seu estado inicial para a gente consumir, certo? E agora, gente, eu quero falar com vocês, ó, mês que vem eu tô abrindo vagas para a terceira turma do método RIR de emagrecimento sem sofrimento, sem culpa e sem dietas, né, que é aonde ali eu ensino passo a passo a como comer intuitivo. A gente começa a pegar ali, né, as questões de cada uma e se forma uma família, sabe? Se transforma em uma família. Por quê? Às vezes o caso de uma é alguma coisa que a outra nunca falou, nunca percebeu, e aí uma dá força para outra porque aquilo para ela já foi superado ou não é a questão dela. E a gente vai trabalhando todas essas questões, da gente conhecer o nosso corpo, da gente conhecer as nossas emoções, né, da gente ser mulheres emocionalmente inteligentes. E a gente saber que a gente é fraca. Tem horas que a gente quer chorar, a gente não tá sabendo lidar com aquilo ali, mas dar um passo para trás e o que eu preciso nesse momento? E parar para perceber, sabe? Porque às vezes quando a gente tá muito nervosa, inicialmente a gente não consegue ter clareza de como resolver a situação ou se ela tem uma saída. Mas é um treino de você começar a perceber como você fica naquelas situações que são gatilhos, na maioria das vezes, para o comer emocional. O comer, né, eu sei que uma colega de turma da formação de coach nutricional que eu fiz, coach cognitivo comportamental, ela comia uma barra de goiabada quando ela se sentia que não conseguia atender as demandas do dia a dia dela, que é olhar filho, trabalhar na padaria com o marido, de fazer uns trabalhos do curso mesmo. E aí, quando ela sentia que não estava tendo controle da situação, ela ia lá e comia uma barra de goiabada. E ela começou a perceber isso, né? Ela sabia que era. Mas por quê? Ela queria ter controle de tudo. Então, qual que foi ali a sacada dela? É que eu não preciso controlar tudo, eu não preciso dar conta de tudo, de querer dar atenção pro meu filho o tempo todo. É conversar com ele. A partir de agora, a mamãe vai estudar. A partir de agora, eu vou dormir, vou me cuidar. E assim, contando com o apoio, né, do marido. Só que, quando ela se sentia muito mal, qual que foi a ideia dela? Procurar alguém para conversar. Procurar amiga, procurar terapia. Inclusive, com isso, eu também procurei, sabe? Para mim também, fiz a constelação na segunda, que é uma terapia que ajuda a gente a lidar, fala assim, nossa, né, aqui eu tô sentindo isso, ou às vezes a gente não sabe o que é que tá acontecendo com a gente, e com a ajuda profissional a gente vai, sabe, abrindo as coisas assim, fala, nossa, gente, é aqui, é verdade, né, a gente enfrentar os nossos desafios, as nossas emoções, pra quê? Pra nossa evolução, pro nosso desenvolvimento, pra gente saber, realmente, eu sinto e tá tudo bem eu sentir, e aí a partir disso, o que eu posso fazer pra eu me sentir melhor? Só de você dar aquela, sabe, aquela olhada e falar assim, nossa, eu não preciso dar conta de tudo, já ajuda, sabe, já tira aquele peso das costas. E é isso, sabe, o método RIR tá aí, né, desenvolvido com muito carinho, e o mês que vem eu tô abrindo vagas. Se vocês souberem de alguém, se vocês quiserem vir, sabe, vai vir todo mundo de braço aberto. Mas enquanto isso a gente vai estar aqui maratonando, trabalhando, aprendendo. Porque saindo daqui, a gente aprende a fazer muitas e muitas coisas, a olhar a nutrição de uma forma diferente. E vamos lá as perguntas de vocês. Gente, e eu vou deixar o link
vai ter uma maratona de dia 4, 7 e 9, online e gratuito, onde eu vou trazer mais assuntos especificamente para você se libertar das dietas de uma vez por todas e ficar cada vez mais conectada com você. Para fazer inscrição, entra na minha bio, tá? Do Instagram, que vocês já vão ver lá como é que vai ser todo o esquema, tá bom? Vamos lá, fala sobre o pãozinho. Beleza, Mari, vamos falar sobre o pãozinho? Se alguém tiver alguma pergunta aí, vocês podem me mandar aqui, tá? Por que falam que o pão é vilão? Várias pessoas que gostam de restringir alimentos dizem que ele é ruim. Então, essa visão do pão ser ruim, ela veio da mentalidade da dieta. Veio naquela ideia de que se eu cortar carboidrato, eu vou emagrecer. Porque tem 4 calorias, então, né, eu corto e emagreço. E aí, até inicialmente, você faz uma dieta, que isso é uma dieta. Cortar o pão é uma dieta. Vai emagrecer. Porque o corpo tá assustado. Inicialmente, você perde água. Mas não é o pão, não é a questão do pão, mas o como você come. A pessoa tira o pão, que, sabe, é o quê? É farinha de trigo, água, ovo e assou e tá ali nosso pãozinho cheirosinho, que dá certo com tantas, sabe, ingredientes. Você pode colocar uma carne, um frango, um atum, você pode colocar ovo, manteiga. É uma opção muito boa e diversificada. Só que a cultura das dietas, né, a mentalidade da dieta é de que carboidrato não pode, carboidrato engorda. E aí a gente internalizou isso, acreditando que o pão francês, ele é a causa da barriga que cola o intestino. É tantos mitos, sabe? É terrorismo nutricional, gente. É terrorismo. E aí, às vezes a pessoa vai ali e corta mesmo o pão e ela começa a comer mais outros alimentos e a desejar aquele pãozinho. Aí cada esquina que ela passa, ela tá pensando no pãozinho, sabe? Assim, cada padaria que ela passa ali, ai, o pão francês. Então, assim, qual que é a dica aqui? Coma o seu pãozinho, sem culpa, sem medo. E aí, perceba quais as sensações físicas você tem de comer o pão. Tá sentindo bem? Né? Ali tá dando certo, tá tudo bem? Tá ótimo. Mas tem pessoas que sentem uma distensão abdominal quando come muito pão. Então, assim, a questão não é o pão, mas se você come pão de manhã, à tarde, à noite, a quantidade, a frequência e quais as combinações que você põe ali, é a questão, é o problema, é o que vai trazer o ganho de peso e não o pão em si. E tem uma outra questão também que comer o pão sozinho, puro, muito provável que você vai sentir fome rápido, porque o carboidrato é um carboidrato de absorção rápida. Então, quando a gente pega o pão e coloca alguma coisa dentro, que seja um ovo, gente, pão com ovo, eu falo muito aqui porque é vida. Quem gosta de pão e ovo e deixa de comer o pão porque tem medo de engordar, deixa de comer o ovo porque tem medo de engordar, saiba que é um grande aliado ao emagrecimento, de verdade. E ainda ali você pode colocar uma cenourinha, às vezes você pode inventar, fazer um patezinho de cenoura e começar a inventar com esse pão. E tá tudo certo, sabe? E depois de um tempo você vai perceber, assim, né, que não é só o pão, você vai ver outros alimentos que você tá vendo que você come muito, tá bom? Então, mas o pão não é problema, o pão não é vilão, o pão é nosso amigo, a gente pode comer, pode saborear. E é isso, é fazer boas combinações para que a gente possa aproveitar o máximo do prazer, né, do que ele possa nos proporcionar. Tem mais alguma dúvida, gente? Eu já vou fechar a live. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? E olha só, amanhã vai ter live de novo, domingo vai ter live de novo e a gente vai conversar um pouquinho sobre corpo, né? Como a gente tá tratando essa casinha nossa aqui, ó, tá? A forma que ele tá. Será que eu tô sendo muito ríspida com o meu corpo? Será que eu tô deixando de amá-lo, né? Com essa, às vezes, obsessão pelo corpo perfeito, de estar ali obrigando ele a estar numa forma física que não é para ele. E às vezes as formas que eu busco para esse emagrecimento tá agredindo cada vez mais e é a causa do ganho de peso. Então tudo isso, quando a gente faz as pazes com o nosso corpo, a gente consegue ao longo do tempo
chegar no nosso peso ideal, saudável, sem neura, sabe? Em paz mesmo, tranquilas, tá bom? E tudo é um processo, é um passo a passo. Um beijo pra vocês e até amanhã. Fiquem ligadas que tem muita coisa boa. E eu tô imensamente grata pela participação de vocês, feedback que eu tive, né, no meu direct também, na caixinha de perguntas. Eu sou assim, sabe, só gratidão mesmo, porque eu tenho aprendido muito com vocês. E dessa forma eu começo a entender o que vocês estão precisando para eu trazer aqui no meu conteúdo gratuito no Instagram, tá bom? Beijo, Mari, beijo para todos vocês, tá bom? Ótima sexta. Tchau.